sou o Sidney. Hoje então é o lançamento da segunda edição do meu primeiro livro, Macro e Microcosmos, que ele aborda a visão filosófica do taoísmo e os conceitos da medicina tradicional chinesa. O objetivo do livro é tentar trazer uma linguagem mais simples, mais sintética na medida do possível, desses conceitos ancestrais dessa cultura ancestral da China, que a gente já tem textos escritos desde 7.500 anos atrás. Então, são conceitos com bastante profundidade que abordam a questão do macrocosmos, todas as forças do macrocosmos, os sistemas onde nós, como microcosmos, estamos inseridos. Essa ideia do macrocosmos nos traz a ideia da relação da unidade com a diversidade. E como a diversidade, como cada centelha dessa unidade pode de alguma maneira se integrar, se harmonizar. Segundo esses conceitos, isso se dá através da natureza, da percepção da natureza de todas as coisas, da natureza de todas as manifestações. Então, muitos conceitos estão na base desses elementos da natureza que são citados: a madeira, o fogo, a terra, o metal, a água, os ciclos onde estamos inseridos, dia e noite, os ciclos da lua, os ciclos das estações e a natureza em si dos próprios seres e desses próprios sistemas. Ele foi dividido, a primeira parte dele, na visão do macro para o micro. Assim, abordamos todas essas forças energéticas que são estudadas no taoísmo. Em chinês chama-se Qi, que significa o fluxo de energia, e a consciência, que em chinês chama-se Shen. Então, o Qi e o Shen são os dois fundamentos para o estudo do taoísmo, que será a referência para a medicina tradicional chinesa. Já na segunda parte, abordamos do micro para o macro, ou seja, desde a concepção de um ser, principalmente os seres humanos, que é o nosso estudo na medicina tradicional chinesa, apesar dela também ser usada nos animais. Então, desde a concepção do ser humano, como são essas espirais de energia que vão acontecendo, unindo esse microcosmos com o macrocosmos, no momento da sua concepção, quando ele recebe um quanto de energia, que será a energia que ele vai ter para viver ao longo da sua vida, e como foram se desenvolvendo canais energéticos, que são chamados os meridianos, nesse corpo, como eles se desenvolvem no corpo e os portais que eles têm, que são os pontos. E nesses pontos é que se trabalha a medicina chinesa com o Tuiná, que é a massagem, e a acupuntura. Então, esses pontos são esses portais para acessar esses canais de energia, e esses canais de energia são exatamente essa comunicação do macro com o microcosmos. Nessa segunda edição, acrescentamos mais 2 capítulos, um que aprofunda mais o estudo da consciência, que é chamado Os Aspectos da Consciência. A consciência em si, no ser humano, se desdobra em 5 aspectos, que são, na verdade, a própria unidade da consciência, mas dentro da realidade de um ser humano. Isso vai implicar os seus aspectos de instintos, vai implicar os seus aspectos de inteligência, do pensamento,
vai implicar aquilo que nós chamamos como a alma do ser humano, ou seja, aquela experiência interior ligada às experiências, aos sentimentos, às emoções que tivemos ao longo da nossa vida, e também o aspecto energético que permite a formação de um corpo físico. Então esses são alguns desdobramentos desta consciência que reside no ser. Abordamos e aprofundamos mais esse capítulo na segunda edição e incluímos um capítulo que aborda o I Ching. O I Ching é o texto mais antigo que existe na China, com certeza, e provavelmente na humanidade, pois esses textos escritos em ideogramas, que é a escrita chinesa, iniciaram a ser escritos no período há 7.500 anos atrás, 5.500 anos antes de Cristo. E a partir de lá que foi se desenvolvendo e outros autores foram acrescentando outras informações até chegar no período de Confúcio, há 600 anos antes de Cristo. Então, nessa segunda edição, trouxemos todas essas informações do I Ching, que serve como um livro de sabedoria e também serve como um oráculo. É uma maneira de a gente poder consultar um momento da nossa vida onde temos com alguma dúvida, alguma questão. Esse oráculo, então, ele abre esse caminho de como atuar diante dessa circunstância, desse momento que estamos vivendo. Então, com esses escritos, a pessoa pode conseguir jogar esse oráculo e aprofundar esse estudo do I Ching, que também representa essa própria unidade da consciência. Então, concluindo, esses conceitos do taoísmo, que são usados na medicina tradicional chinesa, nos trazem essa mensagem de equilibrar a nossa energia através da nossa consciência. Quando estamos equilibrados energeticamente, a nossa consciência se abre, se amplia. E quando a nossa consciência se amplia, nós conseguimos equilibrar a nossa energia. Um fator vai levando ao outro no nosso aspecto de evolução. E concluo trazendo a frase do meu mestre Sheng, com quem eu me aprofundei, com quem eu fiz a minha iniciação espiritual no taoísmo, e ele diz assim: primeiro se aceite, tome consciência, se conheça e depois tente mudar e se transformar naturalmente. O caminho é longo. Saudações.